Olá pessoal, estamos começando mais um programa Palavra Viva, através da TV Candidez, através também do nosso canal no YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu hoje, Mateus Marçal, missionário da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré, estarei a partir dessa segunda e de todas as outras com vocês, para podermos partilhar da Palavra de Deus, para poder nos deixar levar por essa luz, nos guiar por essa luz que é a Palavra de Deus, luz para os nossos passos, luz para a nossa casa, para a nossa família, para tudo que somos e que vivemos. Então, é uma alegria muito grande mesmo no meu coração poder participar desse projeto, poder participar desse programa, juntamente com o Eduardo e toda a equipe, todo mundo que com o Rubens, que sempre está aqui, também. Então, uma alegria muito grande mesmo no meu coração, no espírito. Eu quero poder partilhar com vocês hoje, nessa segunda-feira, da palavra do Senhor, da palavra do Santo Evangelho, da liturgia de hoje. Então, que o Senhor possa mesmo, já entrar nos nossos lares, na nossa casa e principalmente no nosso coração. Porque a principal finalidade da palavra de Deus, dessa palavra viva, é transformar as nossas vidas. Deus quer, Deus deseja transformar a vida de cada um de nós através da sua palavra. Então que hoje, o seu coração já esteja aberto hoje para receber mais de Deus, para receber o melhor que Deus tem para nós nesse dia, diante do Santo Evangelho, diante da palavra de hoje, essa palavra que quer vivificar a nossa vida, nos santificar, nos transformar, para que sejamos homens e mulheres novos para um mundo novo. Porque é através do ouvir que Deus é capaz de nos gerar, de nos formar para uma vida nova. E é o que Deus tem para nós, porque Deus ele sempre tem o melhor para nós. Então, diante dessa palavra, eu já, falando da palavra já, mas queria cumprimentar o Rubens aqui, ele que eu também vou ser parceiro dele todas as segundas-feiras. Então que Deus possa mesmo nos ungir, que não seja simplesmente mais uma segunda-feira, mas seja uma segunda-feira onde a palavra de Deus vai realizar algo diferente nas nossas vidas. Ainda mais na segunda, que a gente já está se preparando. A segunda, geralmente, a pessoa já fica meio desanimada, pensando nos problemas da semana, pensando nos problemas no trabalho, ou problemas familiares e tudo mais. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra precisa, em todo momento, nos animar. Então, que nessa segunda, hoje, a agenda que Deus tem, a agenda de Deus, a liturgia, o Evangelho de hoje, possa realmente nos animar para sermos e para enfrentarmos com todas as nossas forças, com toda a fé, porque hoje a palavra central do Evangelho é isso, fé. É preciso pedir ao Senhor que aumente a nossa fé diante das situações, diante dos momentos, das circunstâncias que nós estamos vivendo, seja em nossa casa, no nosso trabalho. Deus quer hoje alimentar, reforçar, fortalecer a nossa fé. Por isso, como os discípulos, vamos pedir ao Senhor fé. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que nós vamos partilhar hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que ocorram escândalos, mas ai daquele que os provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que fazer cair um só desses pequenos. Cuidado, portanto, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor:
aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meu querido, minha querida, você que nos assiste nesse programa Palavra Viva, Jesus hoje, através desse evangelho, quer nos alertar, quer chamar a nossa atenção diante de 3 coisas: do escândalo, da correção e do perdão que nós precisamos liberar. E tudo isso só vai acontecer através da fé, da nossa fé. Por isso que houve um complemento, né? São partes diferentes desse evangelho de São Lucas, mas que Jesus veio complementar e dizer para cada um de nós que sem fé nós não conseguiremos. Por isso, nós precisamos ficar atentos, estar atentos a essa alerta, a esse cuidado do Senhor conosco, quando Ele diz: cuidado, portanto. Primeiro, diante dos escândalos, daquilo que é escândalo, porque principalmente nós brasileiros, olhando para a realidade do nosso país e olhando para a realidade do mundo hoje, nós enxergamos e várias coisas chegam a nós, ou até mesmo muito próximos de nós, vários escândalos. Mas cabe a nós pensar e refutar a Deus por que desses escândalos. O que tem provocado? Sou eu que tenho provocado? Ou como eu tenho reagido diante das provocações para que os escândalos eles não aconteçam e para que esses pequenos, né, que Jesus diz no Evangelho, não sejam afetados? Então nós precisamos pedir mesmo, né, e olhar com um olhar espiritual, com um olhar de fé, a realidade dos escândalos, da realidade do mundo de hoje, da realidade do nosso país, ou das realidades mais próximas. Segundo, Jesus vai pedir que a gente corrija. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E Jesus nos chama a correção, e nós precisamos ficar atentos à correção no sentido da omissão. Quantas das vezes nós vemos os irmãos, as irmãs, ou pessoas da nossa casa, da nossa família, fazendo aquilo que não está certo, que não é reto, que talvez não agrade o coração de Deus, e muitas vezes nós ficamos calados, preferimos ficar calados diante do erro do irmão, diante da dificuldade, da limitação, da miséria do outro, e nós não falamos. Por isso, diante da correção, diante do pecado do outro e do meu pecado, eu não posso ser omisso. Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos pedir a graça a Jesus hoje, de que também através da fé nós possamos assumir com coragem, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem também para repreender e para corrigir os irmãos. E por último, Jesus vem dizer do perdão, de que se seu irmão pecar contra ti, você precisa liberar perdão, você precisa perdoar. E Jesus diz: se o teu irmão pecar 7 vezes e vier a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Mas o processo do perdão precisa passar primeiro pelo arrependimento. Eu preciso aprender a arrepender dos meus pecados. Eu preciso aprender a confessar os meus pecados, né, com um coração verdadeiramente arrependido, contrito. Por isso, também através da fé, nós precisamos hoje, como os discípulos, como aqueles que ouviram Jesus, que ouviram essa palavra de Lucas, pedir ao Senhor a graça de uma boa reação diante das provocações, para que o escândalo não aconteça. A graça de não nos omitir diante da correção que nós precisamos fazer aos nossos irmãos. É a graça de um profundo arrependimento do nosso pecado, para que nós possamos conseguir perdoar e liberar perdão para aqueles que necessitam do nosso perdão. Por isso, você que acompanha o nosso programa hoje, esse programa Palavra Viva, para quem você precisa hoje? Qual escândalo você precisa evitar hoje, através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus gestos? Quem você precisa repreender
Quem você vê que está fazendo, você está indo no caminho errado, meu irmão, minha irmã, não vai por esse caminho. Tem um caminho melhor, tem um caminho de felicidade. Que coragem, qual é o tamanho da coragem que você precisa para corrigir? E o que você precisa hoje para liberar perdão para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te traiu, te decepcionou, que você perdeu a confiança? Peça hoje a graça da fé, porque aí vem a continuação do Evangelho, e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, porque diante dessas situações do escândalo, da correção, do perdão, quantas vezes é difícil, nosso coração está endurecido, nosso coração está fechado. Eu quero dizer para você que a palavra de Jesus, que essa palavra viva é a verdade. Inclusive na primeira leitura de hoje vai dizer que Deus é um Deus que não mente. São Paulo vai dizer na sua carta a Tito que Deus, o nosso Deus, não é um Deus que mente. Deus não é homem para mentir. Deus não falha na sua palavra. Por isso os apóstolos, diante desse discurso de Jesus, diante dessa palavra de Jesus, viu o quanto é difícil evitar os escândalos muitas vezes, porque os escândalos estão aí. E eles acontecem, a correção precisa existir, mas o perdão são coisas difíceis, são processos difíceis na nossa vida, e que é preciso fé, é preciso fé. Nós precisamos hoje estar dispostos a rezar e a pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, faz-nos testemunhas vivas de amor pelos irmãos, porque todos esses atos, quando eu evito um escândalo, quando eu corrijo alguém, ou quando eu perdoo, são fatos que mostram que eu quero testemunhar o amor, que eu quero viver o amor, que eu quero viver o Evangelho, que eu quero fazer dessa página do Evangelho uma página da minha vida, da minha história. Por isso esse é o convite de Deus para você nesse dia, nessa segunda-feira. Eu te animo, meu irmão, minha irmã, você que está e que acompanha, que está diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de várias coisas, de várias circunstâncias que tem te abatido, que tem te desanimado. Eu te encorajo, através dessa palavra viva, a evitar os escândalos, a corrigir, a repreender quando for preciso, com coragem, com sensatez, com prudência, e principalmente a perdoar. Deus precisa liberar perdão no seu coração, no meu coração. Deus quer que nós perdoemos uns aos outros. Ele precisa e Ele quer, através da fé. Por isso peça ao Senhor hoje, através dessa palavra, dessa luz para os nossos passos, para a nossa vida, para a nossa história. Peça a Ele que te dê a graça da fé. Aumenta a nossa fé. Como os discípulos, como os apóstolos, vamos dizer ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a uma amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu sei que tem muitas coisas dentro de nós, muitos pensamentos, muitas atitudes, muitos gestos que ainda não nos obedecem, muitas reações que não nos obedecem, mas pela fé nós conseguiremos. Pela fé, dá-nos uma fé viva. Sim, Deus quer nos dar uma fé viva, uma fé nova, para que nós possamos ser realmente homens, mulheres, famílias, jovens, que testemunhem esse amor, que evitem todo e qualquer tipo de escândalo, para que os pequenos, para aqueles mais fragilizados, não sejam abatidos. Deus quer nos encorajar hoje. Por isso peça ao Senhor que a palavra do Senhor seja esse encorajamento para você. Pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Estamos chegando ao fim desse primeiro bloco do nosso programa Palavra Viva. Eu convido você mesmo já a ir, deixando essa palavra tomar conta do seu coração, fecundando o seu coração, a terra do seu coração, para que nós possamos voltar no próximo bloco com a nossa oração,
pedindo ao Senhor mesmo essa fé nova, essa fé viva, que restaura as nossas vidas, que restaura, né, a nossa maneira de enxergar as realidades, as dificuldades do dia a dia. Daqui a pouco nós estamos de volta, né, para podermos rezarmos juntos e pedir ao Senhor essa fé nova, essa fé viva. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. A agenda de Deus está na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está o seu fervor, a sua busca de Deus? Você tem buscado o Senhor em oração? Então busque o Senhor, não deixe de buscar o Senhor em oração, porque a sua oração tem grande poder para modificar, para transformar através da palavra de Deus. Então, a agenda de Deus hoje está nos animando a buscar o Senhor em oração, em adoração, em louvor, em agradecimento, em orações de súplica, de arrependimento, em orações de intercessão. Por isso, busque o Senhor com uma oração fervorosa de todo o seu coração, de toda a sua alma. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Juventude de Divinópolis e região, eu tenho um mega convite pra você, que é o Retiro É Possível Ser Feliz. Sim, isso mesmo, acontece dias 18 a 20 de novembro e você não pode ficar de fora. Muita animação, música, louvor, adoração, então tudo que o jovem precisa, isso mesmo. Como fazer inscrição? Liga aqui, ó, 3212-8557, isso mesmo, 3212-8557, ou também pelo site mariadenazaré.com. Esse retiro vai ser power! Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, segundo bloco. Eu gostaria de convidar você, né, a nos acompanhar. De que forma você pode nos acompanhar? Você pode acessar o nosso site www.mariadenazaré.com, nos seguir pelo Instagram @missãomn. Você também pode se tornar um sócio missionário e nos ajudar nas nossas campanhas mensais, né? Contribuir com essa obra. Para você que está nos acompanhando a primeira vez, nós temos os nossos projetos sociais, temos 2 casas de acolhimento e uma comunidade terapêutica, todas que assistem adolescentes de 12 a 17 anos. Então você pode nos ajudar de todas as formas. Temos também, né, os nossos eventos de evangelização. Nesse mês agora de novembro, nós teremos o Retiro É Possível Ser Feliz Teen, para adolescentes de 14 a 17 anos. Então, mais informações você pode acessar o nosso site ou entrar em contato conosco no 3212-8557, que é o telefone aqui do nosso centro de formação. Então, fique ligado conosco. Gostaria também de fazer um convite às famílias. Todas as terças-feiras nós estamos tendo um momento de oração com as famílias. Fica o convite para você, aqui no nosso centro de formação, na Rua Espírito Santo, 2200. Nós temos um momento de adoração diante do Santíssimo, onde nós estamos orando pelas famílias e com as famílias. Então você é o nosso convidado. Fique à vontade para se chegar à nossa casa, nosso centro de formação, que é o coração da nossa comunidade. Então fica aí o convite. Mas vamos retomar um pouco da reflexão que nós estamos fazendo no dia de hoje, nesse dia 7 de novembro, onde os apóstolos dizem para Jesus: aumenta a nossa fé. Diante do escândalo, da correção, diante do perdão, nós precisamos da força da fé.
Os escândalos, para que a gente possa evitar os escândalos, para que possamos viver uma vida reta no Senhor. Corrigir por quê? Porque o Senhor pede, se seu irmão pecar, repreende-o. E o Senhor nos chama a repreender, e muitas vezes nós somos omissos, por isso precisamos pedir ao Senhor coragem, força na fé, para corrigir os irmãos, para chamar a atenção dos irmãos, para exortar, para animar o irmão a viver aquilo que Deus tem, o melhor que Deus tem para ele. E por último, talvez, se não o mais difícil, o perdão. Que se o seu irmão se aproximar 7 vezes de você durante o dia dizendo eu me arrependo, você precisa perdoar. É isso que o Senhor está dizendo, você precisa perdoar, perdoa-lhe. E quão difícil é difícil perdoar. Muitas vezes a nossa mente quer e diz eu perdoo, mas o nosso coração fica preso. E para que nós nos libertemos através dessa verdade que é a palavra, para que o perdão seja liberado no nosso coração, é preciso que nós também passemos por esse processo de arrependimento. Mas para isso, hoje nós precisamos nos voltar para o centro do Evangelho e dizer ao Senhor como os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé, para que muitas coisas em nós que não nos obedecem possam passar a obedecer. Por mais pequena que seja, do tamanho de um grão de mostarda, diz o Senhor, para que essas coisas possam ser removidas dentro de nós, movidas, né? Porque muitas vezes a falta de perdão nos paralisa, não nos deixa seguir em frente nos nossos relacionamentos, nossos gestos, nossas atitudes. E peçamos ao Senhor, vamos rezar. Eu queria pedir ao Rubens que cantasse, introduzindo essa oração, pedindo ao Senhor mesmo, esse Senhor que é o nosso Deus, assim também como diz na primeira leitura, que o nosso Deus não é um Deus que mente, como eu disse no primeiro bloco, nosso Deus não é homem para mentir, a palavra de Deus é a verdade, e só ela é capaz de transformar e de nos libertar, para que nós possamos sim mover aquilo que está paralisado dentro de nós, dizer aquilo que ainda não nos obedece, para que através da fé possa sim nos obedecer. Então peçamos isso cantando. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor nessa segunda-feira, diante da semana que vamos viver, diante dos problemas que temos passado, que precisamos enfrentar com coragem, diante das provocações, diante dos escândalos do mundo, até mesmo escândalos na nossa família, diante daqueles que precisamos corrigir, diante daquele que precisamos perdoar. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, Tu és um Deus que não mente. Tu não mentes, Senhor. Tu não é homem para mentir. E quantas das vezes, Senhor, estamos sendo enganados pelas mentiras do mundo, pelas mentiras, Senhor Jesus, que muitas vezes acabam se tornando verdade no nosso coração. Nós queremos Te pedir, Senhor, nessa segunda-feira, diante dessa palavra de hoje, Senhor, a força da fé. Senhor, como os apóstolos, nós queremos pedir, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma nova visão, Senhor, diante das realidades, das provocações, diante daqueles que estão no erro e que muitas vezes nós não temos coragem de corrigir. Jesus, o Senhor que não nos deu, assim como diz também na Sua palavra, não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, Senhor.
Leva-nos a esses, para que não sejamos omissos, para que não caiamos no pecado da omissão. Assim também eu te peço, Senhor, vem quebrar no nosso coração toda a dureza, Senhor, todo o coração de pedra, muitas vezes endurecido por causa dessas mentiras, para que possamos perdoar os irmãos. Senhor, começa em nós agora esse processo de arrependimento, esse processo, Senhor, que nos leva e que nos encoraja tanto a evitar os escândalos, a corrigir o irmão, a perdoar a cada irmão, a cada pessoa, a todos aqueles que nos decepcionaram, que mentiram para nós, que não fizeram bem para nós. Senhor, vem nos ajudar, vem ajudar cada um de nós, a cada um dessas pessoas que estão nos acompanhando através desse meio de comunicação, através da TV, através da internet. Senhor, vem nos tocar agora, toca no nosso coração, toca em nossa vida, Senhor, porque Tu és a vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Por isso vem fazer em nós, Senhor, através da fé. Nós estamos suplicando, nós estamos Te pedindo, Senhor, porque precisamos de fé para continuar essa semana que está somente no início, Senhor, mas temos muito a viver. Mas hoje nós queremos dizer como os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé, por mais pequenina que seja, Senhor, faz com que essa fé possa mover aquilo que está paralisado em nós, aquilo que tem se tornado uma paralisia espiritual em nós, que não nos deixa amar, que não nos deixa testemunhar o amor, Senhor, entre os irmãos. Nós Te pedimos, Jesus. Senhor, eu Te peço que toque a cada um agora, Senhor, daqueles que não conseguem liberar perdão na família, que não conseguem perdoar o pai, que não conseguem perdoar a mãe, que não conseguem perdoar irmão, irmã, ou que não conseguem perdoar muitas vezes pessoas que machucaram, que feriram. Sim, Senhor, libera perdão. A palavra de ciência que o Senhor me dá é essa. Sim, o Senhor está liberando perdão, o Senhor quer liberar perdão, o Senhor está nos dando livramento de muitas doenças. Não falo de doenças físicas, mas de doenças espirituais, através do perdão. Por isso, Senhor, somente a fé é capaz de mover, assim como aquela amoreira que nós dizemos: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quantas coisas, quantas, Senhor Jesus, reações dentro de nós não nos obedecem, porque nos falta fé, Senhor. Mas nessa segunda, Senhor, eu acredito que o Senhor está fazendo diferente, porque o Senhor está derramando sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, e mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, diante daqueles que se colocam diante de nós, diante dos escândalos que se colocam diante de nós, diante daqueles que nós precisamos perdoar. Por isso, Senhor, faz essa obra nova no nosso coração, através da Sua palavra viva. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te suplicamos, e ao mesmo tempo nós queremos Te louvar, porque o Senhor nos chama a viver a Tua palavra, o Senhor nos chama a testemunhar, através de uma fé viva, de uma fé nova, assim como diz a canção. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Quero louvar a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que tem nos acompanhado através da TV Candideias, através da internet, nosso programa Palavra Viva. Quero pedir mesmo, Senhor, que abençoe a sua semana, que abençoe o seu dia, te dando essa fé nova, essa força da fé, que é capaz de vencer, porque essa é a vitória que vence o mundo, a fé, a vossa fé. Então que Deus te abençoe, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, estarei aqui de novo com vocês, para nós partilharmos junto da palavra, para nós rezarmos juntos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Fica com Deus. Alô, juventude
de Divinópolis e região, eu tenho um mega convite pra você, que é o Retiro É Possível Ser Feliz. Sim, isso mesmo, acontece dias 18 a 20 de novembro e você não pode ficar de fora. Muita animação, música, louvor, adoração. Então, tudo que o jovem precisa, isso mesmo. Como fazer inscrição? Liga aqui, ó, 3212-8557. Isso mesmo, 3212-8557. Ou também pelo site mariadenazaré.com. Esse retiro vai ser